Estamos continuando a ler o livro Lar Adventista, capítulo 33, Promessas de Guia Divina. Hoje são dois assuntos. Primeiro, pedi e recebereis. Mas na verdade acaba se tornando um só, porque a continuidade é o Espírito Santo guiará. Por que é um só? Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai com palavras inexprimíveis. Por isso, peça a Deus, receba as bênçãos de Deus, porque o Espírito Santo guia a cada um de nós. Vamos para a leitura? Em seu importante trabalho, os pais devem pedir e receberão o auxílio divino. Mas calma aí, não é o trabalho de escritório ou outra atividade, não. É o trabalho da educação dos filhos no caminho do Senhor. É ensinar a palavra de Deus nesse importante trabalho. Esse é o importante trabalho. Se você pedir, receberá auxílio divino. Ainda que o caráter, continuando a leitura, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançados num molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisam desesperar-se. Olha que coisa maravilhosa essa promessa, essa fala, esse texto para nós que a autora do livro Lar Adventista deixou. Ainda que eu, na minha infância, não tenha recebido a instrução correta sobre a palavra de Deus, ainda que minha esposa não tenha recebido a instrução correta sobre a palavra de Deus, ainda que no passado nós tenhamos vivido de forma a desagradar a Deus, ela, a autora, diz: não se desespere. Ainda que o nosso caráter tenha falhas, tenha manchas do pecado, não entre em desespero. Sabe por quê? A autora diz assim na próxima frase: o poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas. Deus é poderoso para transformar vidas. Ele transforma a minha, transformou a minha e ainda transforma a minha, transformou da minha esposa, transformou a sua, eu acredito nisso. Então, nosso passado, embora nos condene, o nosso presente em Jesus Cristo nos perdoa, nos justifica, nos absolve. Podemos instruir os nossos filhos com a vida que temos agora, fundamentada na palavra de Deus em Cristo Jesus. Pois a religião de Jesus é dignificante. Eu vou ler de novo a frase porque ela é maravilhosa. O poder convertedor de Deus pode transformar tendências herdadas e cultivadas, pois a religião de Jesus é dignificante. Ela molda o homem, a mulher, para termos um caráter nobre. O nascer de novo, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, significa transformação, nova vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Podemos todos nós nascermos de novo. Nós podemos ter um novo nascimento. E claro, não como Nicodemos nesse diálogo com Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, pensava: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não é assim. Mas é nascer da água e do Espírito. É o batismo, acreditando na palavra de Deus, obedecendo à voz de Deus, confiando plenamente nos méritos de Jesus Cristo, praticando os princípios ensinados da palavra de Deus, entregando a nossa vida a Deus por completo, pedindo que o Espírito Santo nos guie e oriente a cada dia, nós com certeza obedeceremos aos mandamentos de Deus e seremos uma nova criatura, teremos uma nova vida em Cristo. Portanto,
com esta nova vida. A autora continua dizendo assim: instruamos nossos filhos nos ensinos da palavra. E lembrando as leituras anteriores, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós mesmos aprendemos sobre Deus. Portanto, instruamos nossos filhos nos ensinos da palavra, da Bíblia Sagrada. Se o chamardes, o Senhor vos responderá. Basta clamar a Deus. Dir-vos-á ele, Deus, eis-me aqui. Que quereis que faça em vosso favor? Deus almeja nos ajudar. Deus almeja receber a nossa vida em suas mãos e transformá-la para sermos cidadãos do seu reino. O céu está ligado com a terra, a fim de que cada alma esteja capacitada a cumprir sua missão. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com seu cônjuge, com meu cônjuge, com seu filho, com a minha filha. Deus conta com a sua família, com a minha família, para cumprir com uma missão que somente a sua família e a minha família podem realizar. Deus conta conosco. O céu inteiro está ligado com a terra, para que cada alma, cada pessoa esteja capacitada a cumprir a sua missão. Deus nem sempre chama os capacitados, mas Ele capacita a todos que Ele chama. O Senhor ama a seus filhos. Ele deseja que cresçam com a compreensão do seu alto chamado. É Deus quem chama, é Deus quem nos escolhe. Leia da palavra de Deus com a sua família. 2 Coríntios, Novo Testamento. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 21. E você verá ali que em Cristo nós somos uma nova pessoa. Continuando a leitura, pedindo, clamando a Deus, Ele nos capacita para cumprir a missão que Ele nos dá, e o Espírito Santo é quem nos guiará. A mãe deve sentir a sua necessidade da guia do Espírito Santo. E não somente ela, o pai também. O filho, a filha, precisa sentir a necessidade do Espírito Santo. Mas aqui a autora menciona a mãe, e ela diz por quê? Para que ela mesma, a mãe, possa ter uma experiência genuína de submissão ao caminho e vontade de Deus. Se nós necessitarmos e sentirmos a necessidade do Espírito Santo nos guiar, não será outro caminho, senão nos submetermos à vontade de Deus. Então, pela graça de Cristo, pode ser uma instrutora sábia, gentil e amorável. Que maravilha permitir que o Espírito Santo tome conta do nosso ser, nos guie, nos ensine, nos instrua, nos faça praticar aquilo que Deus deseja. Cristo tomou providências para que cada pai, não somente a mãe, a autora menciona, mas menciona também os pais, que for controlado pelo Espírito Santo, portanto o pai também necessita do Espírito Santo, receba força e graça para ser um mestre no lar. Que maravilha quando o Espírito Santo atua em nossa vida. Nós precisamos clamar a Deus para que o Espírito Santo habite em nós e conosco, como capacitador da missão e como alguém que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trazendo até mesmo a nós a salvação por Cristo Jesus. Esta educação e disciplina no lar terá uma influência modeladora. Clame pelo Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, para que todos nós sejamos filhos consagrados de Deus
para cumprir com a missão que Ele, nosso Criador e Redentor, nos dá. Cante com a sua família o hino do Novo Inário Adventista, Cheios do Espírito, número 47. Vamos orar? Amado Deus e Pai, quão bom, Senhor, é que não estamos sozinhos. Teu Filho Jesus, após a ressurreição e passar 40 dias ainda instruindo os discípulos e a cada pessoa, ascendeu ao céu, mas deu uma promessa de que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Se cumpriu nos discípulos, ó Pai. Eles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia Sagrada para nós, o Novo Testamento, fizeram maravilhas através do Teu nome, curando, salvando, ensinando, transformando vidas. Por isso, ó Pai, eu creio que o Espírito Santo habitando em nós e conosco pode transformar a nossa vida, a vida da nossa família, e podemos, mediante o Espírito Santo, ser um vaso de bênçãos para outras pessoas. Por isso eu te peço, concede-nos teu Santo Espírito, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, fazendo a tua vontade, ensinando a tua palavra à nossa família em primeiro lugar e a outras famílias também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura, compartilhe com outras pessoas, convide alguém para acompanhar a leitura desse livro com outras famílias, com outras pessoas. E sejamos a força da nação.